Você já parou para pensar quem muitas vezes é esquecido na festa de Natal? Assim como na noite de seu nascimento não havia lugar para ele e Jesus não encontrava acolhimento, assim ocorre ao longo dos anos. Nos dias de hoje, nas casas cheias de hipocrisia, banquetes fartos e corações vazios, não há espaço para ele também. No palco do Natal, desde o início de novembro, vemos os elementos clássicos do Natal aparecendo por todos os lados. Árvores reluzentes, guirlandas, vitrines cheias de propagandas, enfeites típicos e, em certos lugares, até mesmo presépios. O comércio se adianta para o tempo do advento do Natal. Celebrações, presentes enfeitados, compras, viagens, reuniões familiares e a ceia de Natal. A tão esperada e desejada ceia de Natal. Mas algo interessante e desconexo acontece. É que entre os simpáticos Papais Noéis, Cristo, a verdadeira essência do Natal, passa despercebido. Como se o mito do bom velhinho fosse real e a verdadeira essência do bondoso Deus fosse esquecida ou menos importante, e em alguns casos, sem importância alguma. Na verdade, a maneira como é celebrado o Natal na sociedade atualmente tem o mínimo possível de relação com o nascimento de Jesus. Você sabia disso? Mas qual é o verdadeiro sentido do Natal, afinal? O Natal representa as notícias eternas de um Deus que se fez humilde, trazendo luz, paz e salvação à humanidade em escuridão. Natal fala da palavra que se fez carne, do profeta que transformou o mundo com amor e paz. E é por amor a esse Deus que nasceu através de uma virgem que os cristãos celebram o Natal verdadeiro. Para os cristãos, o Natal tem um sentido não apenas humano, mas profundamente espiritual. É o que podemos aprender a partir do que escreveu Mateus sobre o nascimento de Jesus. Há muito tempo, numa terra distante chamada Nazaré, cidade pequena na região da Galileia, viviam José e Maria. Eles estavam prestes a se casar, mas algo surpreendente aconteceu. Maria descobriu que estava grávida, mesmo antes de viverem juntos como marido e mulher. Isso deixou José confuso e preocupado, pois ele não queria que Maria fosse julgada pelas pessoas da cidade. José, pensando no que fazer, teve um sonho incrível. Gabriel, um anjo do Senhor, apareceu a ele e disse: José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa. O bebê que ela está esperando é um presente especial de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Ele será chamado Jesus e salvará o povo de seus pecados. Isso tudo era uma realização de uma antiga profecia que dizia que uma virgem daria à luz um filho e ele seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou do sonho, ele fez exatamente como o anjo tinha dito. Ele casou com Maria e, por respeito à vontade de Deus, não tiveram relações até que Jesus nasceu. Assim, Maria deu à luz a seu filho, o primeiro deles, e deram a ele o nome de Jesus, como o anjo havia instruído. Essa história mostra como o nascimento de Jesus foi algo muito especial e significativo para muitas pessoas. Ele veio ao mundo para trazer esperança, amor e a salvação para todos nós. Jesus nasceu em Belém, na época do rei Herodes. Alguns magos, sábios do Oriente, viram uma estrela especial e vieram até Jerusalém, perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela e vimos adorá-lo. O rei Herodes ficou perturbado com essa notícia e toda Jerusalém também. Herodes convocou os líderes religiosos para saber onde o Cristo nasceria. Eles disseram que seria em Belém.
citando o antigo profeta Miqueias. Herodes chamou os magos secretamente e pediu que, quando encontrassem o menino, o avisasse para que ele também pudesse adorá-lo. Os magos seguiram em direção a Belém, e a estrela que tinham visto no Oriente os guiou até onde o menino estava. Eles ficaram muito felizes ao encontrar Jesus e ofertaram presentes preciosos, ouro, incenso e mirra. Depois de adorarem o menino, foram avisados por Deus em um sonho que não deveriam informar nada a Herodes, e assim retornaram para sua terra por outro caminho. José, o pai de Jesus, também foi orientado em sonho a fugir para o Egito para proteger o menino, pois Herodes planejava executá-lo. Eles permaneceram no Egito até o falecimento de Herodes, cumprindo-se a antiga profecia que dizia: "Do Egito chamei o meu filho." Quando Herodes percebeu que os magos o enganaram, ficou furioso e ordenou o terrível extermínio de todos os meninos em Belém, com menos de 2 anos, conforme tinha perguntado aos magos. Com essa atitude do rei Herodes, outra profecia se realizou, a qual foi dita pelo profeta Jeremias, que disse assim: "Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem." Esta profecia, há muito tempo atrás, profetizada por Jeremias, falava exatamente daqueles dias sombrios e terríveis, dos tempos em que Jesus era apenas um bebê. Mas, após a morte de Herodes, o anjo apareceu em sonho a José, dizendo para voltar a Israel, pois aqueles que queriam executar o menino já tinham falecido. Porém, ao ouvir que Arquelau, filho de Herodes, reinava na Judéia, José teve medo e foi para a Galileia, estabelecendo-se em Nazaré. Assim, se cumpriu a profecia de que Jesus seria chamado Nazareno. Esses eventos mostram como a história de Jesus estava entrelaçada com as antigas profecias e como sua vida foi protegida desde o início. Tempos após o nascimento de Jesus, um homem chamado João vivia no deserto da Judéia. Ele pregava algo importante: "Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo." João era como aquele profeta que Isaías havia dito, que uma voz, clamando no deserto, prepararia o caminho para o Senhor. João usava roupas simples, feitas de pelos de camelo, e se alimentava de gafanhotos e mel selvagem. Ele chamava pessoas de toda a região, inclusive os líderes religiosos, para serem batizadas no Rio Jordão, admitindo seus erros. Ao ver os fariseus e os saduceus, João não hesitava em falar duro com eles, dizendo que precisavam mostrar sinceridade em suas mudanças, não confiando apenas em sua linhagem ou tradição. Ele alertava que alguém muito poderoso estava por vir, alguém que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, limpando tudo, como uma separação entre o trigo e a palha. Então, um certo dia, Jesus veio até João para ser batizado, mas João ficou surpreso e disse: "Eu é que deveria ser batizado por você, e agora você vem até a mim?" Jesus respondeu que era necessário para cumprir o que era certo naquele momento. João concordou e o batizou. Quando Jesus saiu da água, os céus se abriram e o Espírito de Deus desceu sobre ele como uma pomba. Uma voz celestial ecoou dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem tenho muita alegria." Foi um momento especial, mostrando a importância desse evento para aqueles que acreditavam em Jesus e na mensagem que ele trazia. Ele foi aceito e abençoado por Deus naquele momento único. João 3,16 diz o seguinte: "Deus amou de tal maneira o mundo, que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Este é o verdadeiro significado do Natal,
onde relembramos o extraordinário ato de amor de Deus por nós. A história do nascimento de Jesus mostra como Deus se manifestou de maneira surpreendente e transformadora. O Natal não é sobre presentes e festividades, mas é a celebração do maior presente de todos, Jesus, enviado por Deus para nos salvar, trazendo esperança, amor e salvação para toda a humanidade. Relembrar a verdadeira história do Natal nos faz enxergar além das luzes e das tradições humanas. Descobrimos o verdadeiro tesouro, o nascimento de Jesus, um presente divino que mudou o curso da humanidade. Que possamos levar conosco não apenas a história, mas o verdadeiro significado desse evento. Mas que possamos, todos os dias, celebrar o Natal em nossos corações, mantendo viva a mensagem de salvação, fé e esperança e amor. Natal sem Jesus não é Natal. Um Feliz Natal.